Bom dia, oitavo ano da Rede Municipal de Guapimirim. Eu espero que vocês estejam bem, todos os alunos, as famílias. É importante que vocês não esqueçam, né, dos cuidados que nós temos que ter nesse momento, usando álcool gel, a máscara ao sair de casa, nas visitas, né, para que vocês possam aí estarem se guardando, se prevenindo contra essa doença, ok? Então, nós estamos aqui gravando esse vídeo para facilitar a vida de vocês na confecção dos exercícios que vocês vão receber, os próximos exercícios, certo? E na nossa matéria de português do oitavo ano, nós vamos estar vendo a concordância, né? Verbal, concordância nominal, tá bom? Então, nós vamos começar a ver agora a concordância verbal e nominal. Essa parte da gramática que estuda essa concordância, essa forma de falar corretamente, né? Que ela é estabelecida entre os componentes da oração. Então, muito importante a gente ter uma preocupação com a concordância, porque faz com que a gente tenha, né, um vocabulário correto, uma frase correta, né? Eu não sei se vocês já perceberam, quando há um erro de concordância, como soa mal aos nossos ouvidos, né? Então, essa concordância verbal, ela se ocupa da relação entre duas coisinhas, que é o sujeito e o verbo. A concordância nominal, ela se ocupa da relação entre a classe das palavras. A concordância verbal, ela então vai estar relacionada a sujeito e verbo. A concordância nominal, classe das palavras. Por exemplo, né, nós estudaremos regras e exemplos complicados juntos. Na oração que eu acabei de falar, nós temos dois tipos de concordância, né? Ao concordar o sujeito nós com o verbo estudaremos, estamos diante de um caso de uma concordância verbal. Eu não posso concordar o meu verbo de qualquer maneira com o meu sujeito, tá bom? Já quando os substantivos concordam com os adjetivos, nós estamos diante de um caso de concordância nominal, tá? Concordância nominal. Vamos ver os exemplos. Nós temos aí 10 classes de palavras, de classes gramaticais. E nós precisamos fazer a concordância correta entre elas, tá? Então, a concordância verbal é o que nós vamos dar primeira atenção. A concordância verbal é o sujeito composto antes do verbo, tá? É quando o sujeito composto vem antes do verbo, esse verbo deve estar sempre no plural. Maria e José conversaram até de madrugada, tá? Então, a gente percebe que esse verbo precisa concordar com o sujeito que vem antes do verbo. O sujeito composto, depois do verbo. Quando o sujeito composto vem depois do verbo, o verbo tanto pode ficar no plural, como pode concordar com o sujeito mais próximo. Nós podemos ver, vou dar um exemplo, tá? Discursaram diretor e professores. Discursou diretor e professores. Ou concorda com o mais próximo, ou vai para o plural, ok? 3. O sujeito formado por pessoas gramaticais diferentes. Quando o sujeito é composto, mas as pessoas gramaticais elas são diferentes, o verbo também deve ficar no plural, tá? No entanto, ele concordará com a pessoa que a nível gramatical tem maior prioridade. Isso quer dizer que a primeira pessoa, quem são as primeiras pessoas da nossa língua? Eu e nós. Tem prioridade em relação à segunda, tu e vós. E a segunda tem prioridade em relação à terceira, que é ele e eles. Vou dar um exemplo. Nós, vós e eles vamos à festa. Tu e ele falais outras línguas? Tá? Então, aí é uma questão de prioridades nas pessoas gramaticais.
ok? Agora nós vamos para a concordância nominal. A concordância nominal, conforme eu já falei, ela vai ser, nós vamos ver a primeira, adjetivos e substantivo. Quando há mais do que um adjetivo para um substantivo, os adjetivos devem concordar em gênero e número com o substantivo. Por exemplo, nós vamos dar agora um exemplo com relação a isso, tá? Adorava comida salgada e gordurosa. 2 substantivos e um adjetivo. No caso inverso, ao contrário, ou seja, quando há mais do que um substantivo e apenas um adjetivo, há duas formas de concordar. Quando o adjetivo vem antes dos substantivos, o adjetivo deve concordar com os substantivos mais próximos. Por exemplo, linda filha e bebê. Quando o adjetivo vem depois dos substantivos, o adjetivo ele vai concordar com o substantivo mais próximo ou com todos os substantivos. Vou dar alguns exemplos. Pronúncia e vocabulário perfeito, ou perfeito, ou vocabulário e pronúncia perfeita. Pronúncia e vocabulário perfeitos, ou vocabulário e pronúncia perfeitos, ok? Então, aqui a gente encerra a explicação de concordância verbal e nominal, tá? Um abraço.